Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos caminhando dentro do estudo de doutrina, não é? Do Catecismo da Igreja Católica. Bom, ontem nós abrimos um parêntese e começamos a dar algumas dicas sobre liturgia. Hoje eu quero dar mais algumas dicas, né? Continuando esse parêntese, dar mais algumas dicas sobre liturgia. Em seguida, nós prosseguiremos com o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Bom, nós usaremos hoje basicamente um documento, o documento que nós usamos na gravação ontem, Redemptione Sacramento, e também um livro acadêmico que eu tenho, a serviço da Assembleia Celebrante, do professor Felipe Koller, da Arquidiocese de Curitiba, meu professor de liturgia, tá? E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de mais algumas coisas ligadas ao sacramento da Eucaristia, não é? Em si. O que realmente os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão têm que fazer, como é que os padres também devem se portar, tá bom? Mas vamos começar rezando, pedindo a intercessão, pedindo a inspiração do Espírito Santo, para que esse momento seja frutuoso, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo, claro, a intercessão da poderosíssima Virgem Maria, para que essa aula também seja frutuosa e que consigamos absorver o maior conteúdo possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Bom, meus amados, meus irmãos, ontem, como nós vimos ontem que não existe ministro da Eucaristia leigo. Ministro da Eucaristia leigo é Papai Noel, é Coelhinho da Páscoa, é bicho-papão, ou seja, não existe. Eles são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, tá bom? Por quê? Porque o autêntico ministro da Eucaristia é aquele que gera a Eucaristia, não é mesmo? Ou seja, o único ministro da Eucaristia é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, tá bom? Por que o padre é, então, ministro da Eucaristia? Porque na missa, caríssimos, dentro da nossa Sagrada Liturgia, o padre, o bispo, ele faz as vezes de Cristo. Ele é um outro Cristo na liturgia, dentro da missa, nos sacramentos. É Cristo na pessoa do padre. Aquela frase em latim, né? In persona Christi. É o que o sacerdote faz na missa. Ele age in persona Christi. Traduzindo do latim para o português, ele age na pessoa de Cristo. Então, tudo que o padre faz é o Cristo fazendo. Então, é por isso que ele é ministro da Eucaristia, porque o padre gera a Eucaristia, assim como Jesus gerou o seu corpo e o seu sangue na última ceia. Você entendeu? O leigo não tem isso, ele não gera a Eucaristia, nem o diácono. O diácono não pode fazer a transubstanciação. Então, o diácono também não é
ministro da Eucaristia, por excelência, como os padres são, tá bom? Nenhum leigo é ministro da Eucaristia. Repetindo, eles são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, tá bom? E a Eucaristia, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. A Eucaristia, o pão eucarístico, Jesus sacramentado. O que se usa? O que deve ser usado, né, na matéria da Santíssima Hóstia, da Santíssima Eucaristia? Veja só, eu convido você que tem a Redentione Sacramentum, esse documento, aliás, esse documento Redentione Sacramentum, ele é do Papa São João Paulo II, tá bom? Umas normas e regras referentes à Eucaristia, tá bom? A matéria da Santíssima Eucaristia. Você sabia que para consagrar não pode ser qualquer tipo de pão? Tem o pão certo. E o vinho também, que vai se tornar o sangue de Cristo, não pode ser qualquer vinho. Nós vamos ver aqui, tá bom? A matéria da Santíssima Eucaristia. Bom, para você que tem a Redentione Sacramento, convido você a abrir lá na página 37, no parágrafo 48, tá bom? Diz assim: o pão utilizado na celebração do santo sacrifício eucarístico deve ser ázimo, somente feito de trigo e recentemente, de modo que não haja perigo algum de deteriorização. Portanto, segue-se que aquele feito com outra matéria, mesmo que de cereal, ou aquele ao qual foi misturada matéria diferente do trigo, com tal quantidade a ponto de não poder dizer, segundo a avaliação comum, pão de trigo não é matéria válida para a celebração do sacrifício e do sacramento eucarístico. Então veja, pão ázimo, o que é isso? Pão sem fermento. Só o trigo e a água. Você está entendendo? E não pode ter outro tipo de mistura. Não pode conter cereal, outro tipo de cereal, somente o trigo, tá bom? É grave abuso introduzir na confecção do pão da Eucaristia outra substância. Não pode, somente o trigo. Como fruta, açúcar ou mel, aí ficaria panetone. Não pode se consagrar um panetone, caríssimos. Apenas pão ázimo, só o trigo e a água. É evidente que as hóstias devem ser confeccionadas por pessoas que não somente se distinguem por honestidade, mas sejam também experientes em prepará-las e fornecidas de instrumentos adequados. Em algumas dioceses, na maioria das dioceses, quem faz o pão, a matéria da Santíssima Eucaristia, que vai se tornar o corpo de Cristo, né? A hóstia, quem faz, quem produz, geralmente são algumas irmãs em alguns conventos, né? E são pessoas, claro, ligadas à igreja, que conhecem o que estão fazendo, que sabem o que estão fazendo e que são pessoas sérias, pessoas honestas, né? Que confeccionam isso daí. E devem saber fazer. Então as irmãs sabem. E geralmente são confeccionadas por irmãs em conventos ou em casas, né? Dessas irmãs, tá bom? Em razão do sinal que se expressa, convém que alguma parte do pão eucarístico obtido pela fração seja distribuído ao menos a algum fiel no momento da comunhão. As hóstias pequenas não são de modo algum excluídas, quando o número dos que vão comungar ou outras razões pastorais o exigem. Ou melhor, sejam usadas comumente partículas, na maioria pequenas,
que não exijam ulterior fração. Bom, agora nós vamos falar do vinho. O vinho eucarístico. O vinho utilizado na celebração do Santo Sacrifício Eucarístico deve ser natural, do fruto da videira, genuíno, não deteriorado. Se a matéria da Santíssima, a hóstia, né, que vai se tornar o corpo de Cristo, ela se deteriora, não pode mais. Tem que descartar, porque ali já não pode. O corpo de Cristo já não. Jesus já não está mais aí. Quando a matéria se decompõe, ou como diz aqui, ele se deteriora, ele não é mais o corpo de Cristo. Então tem que ser uma coisa nova, né? Nem misturado com substâncias estranhas. Na própria celebração da missa, será misturada a ele uma pequena quantidade de água. Com o máximo cuidado, procure-se que o vinho destinado à Eucaristia seja conservado em perfeito estado e não se torne azedo. É absolutamente proibido usar vinho cuja pureza e proveniência sejam duvidosas. De fato, a igreja exige certeza quanto às condições necessárias para a validade dos sacramentos. Portanto, não se admita sob nenhum pretexto outras bebidas de qualquer tipo que não constituem matéria válida. Nós temos o vinho canônico. O vinho canônico geralmente ele é usado na transubstanciação para se tornar o corpo de Cristo, tá? O vinho mais correto é o vinho canônico, comumente usado, tá bom? Já ouvi falar o absurdo, gente. Nós sabemos que existe no nosso país a satânica teologia da libertação, que hoje, em Aparecida, por exemplo, está escancarada com Dom Orlando Brandes, está transformando o santuário de Aparecida na casa da mãe Joana. Enfim, cometendo sacrilégios, ofendendo a nossa santa liturgia, trazendo pessoas, por exemplo, do candomblé para fazerem danças lá e tudo mais. Gente, nós católicos não podemos aceitar isso. Mas eu já ouvi o absurdo, caríssimos, de que lá no norte, nós estamos falando do vinho eucarístico. Lá no norte, a teologia da libertação, com alguns padres, chegaram a usar, pasmem, chegaram a usar água ardente, cachaça, para transformar no corpo de Cristo. Claro que essa celebração não foi válida. É claro que não se transformou no corpo de Cristo, porque não foi vinho canônico, tá bom? Então veja a seriedade que é a coisa, tá? Ainda a respeito da Santíssima Eucaristia, nós sabemos que no Brasil e no mundo está acontecendo muita coisa também, muito sacrilégio com a Eucaristia. Né? Pessoas estão levando para casa com segundas intenções, né? Sabemos que pessoas ligadas também ao paganismo, né? Ao satanismo, principalmente ao satanismo, estão indo para a fila de comunhão, estão pegando a Santíssima Eucaristia, estão levando para cometer sacrilégios em ritos satânicos e tudo mais, né? Aliás, abrindo um parêntese, o que aconteceu no Rio de Janeiro com a cantora norte-americana Madonna, não gosto de dizer esse nome, porque Madonna, do italiano, traduzido por português, significa Nossa Senhora, significa Maria. Essa cantora, ela usurpou o nome de Nossa Senhora, né? E trouxe para ela, usurpado, Madonna. Um sacrilégio. Eu quero abrir um parênteses para dizer que aquilo que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, não foi um show. Aquilo ali foi um ritual satânico, tá bom? Não sei exatamente quem patrocinou isso aí,
Mas se foi pessoas ligadas, por exemplo, bom, não interessa quem foi algo de muito grave cometido contra a fé católica, porque ofenderam a fé católica, ela ofendeu a fé católica, fazendo o sinal da cruz, debochando do sinal da cruz, né? Fazendo o sinal da cruz e depois chupando o dedo, e enfim, foi uma coisa horrível, tá? Então, voltando a falar da Santíssima Eucaristia, os sacrilégios. Hoje nós sabemos que existe o satanismo, e pessoas estão pegando, entrando na fila da comunhão, pegando a Eucaristia, colocando no bolso, levando para casa ou para alguns lugares para fazer ritual. Cometer sacrilégio, fazer ritual satânico e tudo mais. Então, as paróquias, os bispos estão orientando os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e os padres no seguinte: e eu quero orientar você também que está me assistindo. Se você é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, ou é padre, ou é diácono, que está sempre ali distribuindo a Eucaristia, na fila da comunhão, espere para que o fiel comungue na sua frente. Se o fiel virar as costas antes de comungar, você chame a atenção dele. Faz favor, volta aqui, comungue na minha frente, por favor. Exija que o fiel comungue na sua frente, tá? Para garantir assim o respeito ao que você está dando ali, que é o corpo de Cristo, não é mesmo? Tá bom? Esse conselho eu dou para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Bom, falando um pouquinho agora, aliás, gente, falando um pouquinho agora de abusos litúrgicos referentes à Sagrada Eucaristia. Eu estive passando alguns anos, né, o Natal e um Ano Novo na cidade de Balneário Camboriú. E agora não, agora eles mudaram. Mas há 2 anos atrás, por exemplo, se você fosse na paróquia Igreja Matriz Santa Inês, Igreja Matriz Santa Inês de Balneário Camboriú, você que é católico tradicional como eu, você ia ficar pasmo. Você ia ficar estarrecido, você ia cair das pernas. Pessoas subindo no altar, primeiro os ministros da comunhão, subiam no altar, eles mesmos pegavam a Eucaristia, eles mesmos molhavam no sangue de Cristo e eles mesmos comungavam. É o famoso self-service eucarístico, estava acontecendo na paróquia Igreja Matriz Santa Inês de Balneário Camboriú, comandada pelos franciscanos, lá são os padres franciscanos que mandam. No último ano que eu passei agora, o ano novo lá, que eu passei a missa de Natal lá, tava tudo certo. Por quê? Nos programas que eu gravei anteriormente, né? Anteriormente eu gravei todas essas aulas que eu tô gravando agora. Só que eu tive que apagar, que eu não consegui reeditar, e eu precisava reeditar os vídeos. E então eu tô começando tudo do zero, tô começando a falar tudo de novo, mas eu já tinha falado isso a respeito lá. Então, eu acho que meio que repercutiu lá na diocese e tudo mais. E eles deram um jeito, agora tá tudo certinho. Ministros estão sentados lá junto com o povo e agora, claro, é o padre que dá ali a comunhão para os ministros extraordinários e os ministros extraordinários, por sua vez, descem do altar ali, vão nos pontos certinho e distribuem a Eucaristia aos fiéis. É assim que deve ser. Agora eles acertaram. Parabéns para a Igreja Matriz Santa Inês, Balneário Camboriú, parabéns para os padres franciscanos lá, porque agora, ó, show de bola. Agora eles acertaram, tá? Mas não era assim, estava acontecendo abusos litúrgicos. Então, gente, não pode. O famoso self-service eucarístico no altar ali não pode. A igreja condena. Por quê? Por quê? Como eu já disse, é o padre que é o representante da igreja, é o padre que faz as vezes de Cristo, é o padre que é um outro Cristo. Então, se o padre é representante da igreja, ele é ministro da igreja, é ele que tem que dar a Eucaristia para o fiel e para o ministro extraordinário, para depois os ministros extraordinários distribuírem.
tá? Porque é ele que é o representante da igreja. Você está entendendo? Representante oficial da igreja. Bom, esclarecido isso, gostaria de falar um pouquinho agora, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, a respeito das vestes corretas dos sacerdotes. O que eles devem usar durante a celebração da Eucaristia? Veja, estou usando mais uma vez a Redentione Sacramento, documento de São João Paulo II, tá bom? Então, para quem tem a Redentione Sacramento, página 68, parágrafo 121 em diante, tá bom? Olha só, bom, basicamente eu vou dizer. O padre, ele deve usar por cima da sua roupa a alva. É aquela veste branca que às vezes alguns seminaristas ou acólitos também usam, né? Em seguida, ele vai usar, enfim, a estola, o amito, vai usar a casula, o símbolo, tá bom? Tudo isso. Então veja. As diferentes cores das vestes litúrgicas visam manifestar, inclusive externamente, o caráter dos mistérios da fé, que são celebrados, e também a consciência de uma vida cristã que progride com o desenrolar do ano litúrgico. Na realidade, a diversidade das tarefas na celebração da Sagrada Liturgia se manifesta exteriormente pela diferença das vestes sagradas. Convém que as vestes sagradas contribuam para a beleza da ação sagrada. Então veja, a respeito da alva, parágrafo 122, página 68 da Redentione Sacramento. Redentione Sacramento significa o sacramento da redenção, sacramento da salvação, Eucaristia. Alva. A alva é cingida à cintura pelo símbolo. Então veja, você coloca a alva, depois você coloca o símbolo. O que é o símbolo? É aquele cordão. Geralmente a gente vê os irmãos franciscanos usando, né, e tudo mais. Mas todos os padres devem usar por cima da alva o símbolo, tá bom? Algumas vezes é facultativo, outras não. A alva, né, cingida na cintura pelo símbolo, a não ser que seu feitio o dispense, seja facultativo. Antes de vestir a alva, põe-se o amicto. O que é o amicto, gente? O amicto é aquele espécie de lenço, um pano que se coloca em torno do pescoço, para deixar tudo encoberto, né? Encobrir tudo do ser humano ali, entendeu? Tudo do homem, para ficar uma coisa assim mais, digamos assim, para Deus mesmo, né? O homem morre. Alguns padres usam aquela veste preta, aquela batina preta. O que significa aquela batina preta? Aquela batina preta é uma mortalha, para dizer assim, eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo. Eu vivo para Deus. Mais ou menos isso as vestes litúrgicas também representam, né? Põe-se o amicto, caso ela não cubra completamente as vestes comuns que circundam o pescoço. Então, se a alva não cobrir todo o pescoço, deve-se colocar aquele espécie de lenço, aquele pano que vai cobrir todo o pescoço, né? O padre já vai estar com clésima, mas deve-se cobrir o restante do pescoço. 123. A não ser que se disponha de outro modo, a veste própria do sacerdote celebrante, tanto na missa como em outras ações sagradas, em conexão com ela, é a casula sobre a alva e a estola. Então, depois que você colocou a alva, o símbolo, o amicto e a estola, aí, meu amigo, você precisa colocar numa missa dominical, por exemplo, em todas as missas, o padre deve usar a casula. É obrigatório que o padre use a casula dentro da celebração litúrgica, tá bom?
Igualmente, o sacerdote que usa casula segundo as rubricas não deixe de vestir a estola. Mesmo usando a casula, que é aquele sobretudo, que cobre tudo, ninguém vê o que está por baixo, e mesmo assim ele deve usar a estola por baixo, tá bom? Tanto na missa como em outras ações sagradas em conexão com ela, é a casula sobre a alva e a estola. Igualmente, o sacerdote que usa a casula, segundo as rubricas, não deixe de vestir a estola. Todos os ordinários providenciem para que qualquer uso contrário seja eliminado. Ou seja, gente, tem que cumprir certinho, tem que usar certinho essas vestes, tá bom? E os que estão concelebrando ali têm que cuidar para que essas vestimentas estejam adequadas, tá bom? 124. O missal romano faculta, veja, agora facultativo, ao sacerdote que concelebram a missa ao lado do celebrante principal, que é o presidente da celebração. Se tem algum concelebrante, é facultativo para eles, que sempre deve usar a casula da cor prescrita. De poder omitir. Então, os padres concelebrantes, se não quiserem, não precisam usar a casula. Mas o presidente da celebração, por obrigação, deve-se usar a casula. Se não quer usar aquela casula, aquele sobretudo, né, principalmente em tempo de calor, que cobre todo o corpo, dá muito calor, existe um outro tipo de casula, a chamada casula violão. Aquela é mais leve, é até aberta do lado aqui. Então, não tem assim argumento para eles. Ou usa, né? Porque tem a opção de usar uma mais leve, tá bom? O missal romano, eu já disse aqui, é facultativo para os concelebrantes, havendo justa causa, como, por exemplo, o elevado número de concelebrantes e a falta de paramentos. Aí é facultativo para os concelebrantes. Olha só. A casula, usando a estola sobre a alva. Entretanto, sendo possível prever essa situação, providencie-se aquilo que for possível. Aqueles que concelebram podem, além do sacerdote principal, vestir por necessidade a casula de cor branca. Quanto ao resto, observem-se as normas dos livros litúrgicos, tá bom? Acho que ficou claro. 125. A veste própria do diácono é a dalmática, sobre a alva e a estola, a fim de preservar uma insigne tradição da igreja. É recomendável não se valer da faculdade de omitir a dalmática. Então, o diácono deve usar a dalmática, uma espécie de veste litúrgica mais ou menos parecida com a alva e a casula, tá bom? 126. Olha só. É reprovável o abuso segundo o qual os ministros sagrados, inclusive quando participa um só ministro, celebram a Santa Missa contrariando as prescrições dos livros litúrgicos, sem as vestes sagradas ou somente com a estola, sobre a cogula monástica, ou o hábito religioso, ou uma roupa comum. Os ordinários providenciem para que tais abusos sejam corrigidos quanto antes e para que em todas as igrejas e oratórios, sob sua jurisdição, haja um suficiente número de vestes litúrgicas confeccionadas segundo as normas. 127. Agora. Nos livros litúrgicos, dá-se especial faculdade de usar nos dias de mais solenidades as sagradas vestes festivas, ou seja, de maior dignidade, mesmo que não sejam da cor litúrgica do dia. Essa faculdade, porém, que se refere propriamente às vestes confeccionadas
há muito tempo, com a finalidade de preservar o patrimônio da igreja, é impropriamente estendida a inovações de modo tal que, deixando de lado os usos transmitidos, assumam formas e cores segundo gostos subjetivos, reduzindo assim o sentido de tal norma em detrimento da tradição. Num dia festivo, as vestes sagradas de cor dourada ou prateada podem substituir, segundo a oportunidade, as de outra cor, mas não as vestes roxas e negras. Vestes roxas, né, são as de solenidades maiores, né? 128. A Santa Missa e outras celebrações litúrgicas, que são ações de Cristo e do povo, de Deus hierarquicamente constituído, sejam de tal modo ordenadas que os sagrados ministros e os fiéis leigos possam claramente participar delas segundo a própria condição. Portanto, é preferível que os presbíteros presentes na concelebração eucarística, se não tiverem uma justa causa, exerçam comumente o ministério da própria ordem. E, portanto, participem como concelebrantes, usando as vestes sagradas. Do contrário, usem o próprio hábito coral ou as sobrepeles, com a veste talar. Não é decoroso que participem da missa no que se refere ao aspecto externo, à maneira de fiéis e leigos. O padre, ele tem que se mostrar como padre na celebração, né? As vestes adequadas, não se vestir ali como um leigo. Você entendeu, né? Bom, então, agora nós vimos o que o padre deve usar. A casula, a alva, o símbolo, o amito, a estola e tudo mais. Agora, o que são tudo isso? São vestes, mas o que significam essas vestes? Usando agora o livro A Serviço da Assembleia Celebrante do professor doutor Felipe Koller, da Arquidiocese de Curitiba, meu professor de liturgia. Começando a falar aqui de alguns paramentos, tá bom? Um pouco antes. Tá. A alva. O que é a alva? A veste litúrgica chamada alva. Uma veste branca que vai até os pés. Na verdade, ela é uma indumentária do batizado. O batizado usa a alva. A alva significa aquela que alveja, branca, totalmente branca. Alva. Não do sacerdócio ministerial, mas do sacerdócio batismal. É a roupa branca recebida no batismo, sinal daqueles que entraram na ressurreição de Cristo. Esse é o significado da alva, tá bom? Vamos falar do símbolo. O que significa o símbolo? Símbolo é um cordão branco ou da cor litúrgica que serve para ajustar a alva e, se preciso, a túnica ao corpo. Suas pontas terminam em bordas. Já o amito é um tecido branco que se amarra com tiras em torno do pescoço, antes de colocar a alva, que é mais aberta no pescoço do que a túnica, de modo que o amito serve para ocultar a roupa civil ou clerical que o ministro está usando. Além disso, facilita a higiene das vestes, de modo a evitar que a alva precise ser lavada com frequência. Todos esses ordenados usam a estola. O que é a estola? Uma tira da cor litúrgica que, para os bispos e os presbíteros, pende dos ombros diante do peito, aqui e aqui. E para os diáconos é colocada a tiracolo.
transversalmente, assim. Sobre o ombro esquerdo e presa do lado direito do corpo para o diácono. A estola é usada tanto na celebração eucarística quanto no ministério de outros sacramentos ou sacramentais, tá bom? E o que é a casula? A casula, por sua vez, é uma veste ampla da cor do tempo litúrgico, própria da celebração eucarística, que os bispos e os presbíteros colocam sobre a túnica e estola. Ela nunca é usada fora da celebração eucarística. Sua amplitude e sua cor são muito significativas e, por isso, deve-se usá-la pelo menos aos domingos e nas festas, tá bom? Durante a semana, nem tanto, mas a obrigação mesmo da casula são nas missas dominicais e nas missas de festas. Missa de Natal, missa de Ano Novo, etc, etc, etc. Missa de Páscoa. É obrigatório o uso da casula nessas missas, tá bom? A casula mais comumente usada hoje, mais leve e maior, é chamada de casula gótica, já usada com mais frequência entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II. Mais endurecida e menor, deixando livre os braços, chama-se casula romana, ou também casula violão, como eu disse. Dalmática, que é a veste do diácono. O que é a dalmática? É a veste própria do diácono, que a usa na celebração eucarística e em outros sacramentos sobre a túnica e a estola. Nunca em cima das sobrepeles. Pode ser dispensada, pois seu uso está mais ligado às celebrações solenes. Manifesta, porém, muito propriamente o carisma diaconal do serviço. A palavra diácono significa ser, vem de diakonos, que significa serviço, tá bom? É mais curta que a casula e tem mangas, o que sinaliza a disposição para o trabalho. O mesmo sentido tem a estola transversal do diácono, que deixa livre o braço direito e é da cor do tempo litúrgico, né? Todas elas têm referências ao serviço, tanto a dalmática quanto a estola do diácono são referentes à missão deles, que é o serviço, tá bom? Bom, o que é a sobrepeles? Sobrepeles é uma veste branca que vai aproximadamente até os joelhos e tem as mangas largas. Pode ser usada pelos acólitos e pelos coroinhas na celebração eucarística. Os bispos, os presbíteros e os diáconos podem usá-la fora da missa, para ministrar outros sacramentos, ou em procissões e em circunstâncias, é sempre usada sobre a vestimenta talar, isto é, a batina ou o hábito religioso. Já ouviram falar na capa de asperge ou pluvial? Né? Geralmente é aquela capa que o padre, o diácono, o bispo usa para dar a bênção do Santíssimo, tá bom? É uma capa da cor litúrgica que os ministros ordenados usam para usar em procissões ou na celebração de outros ritos diferentes da missa. É usado sobre a túnica e a estola ou sobre a veste talar, a sobrepeles e a estola. Seu uso mais comum nas paróquias é provavelmente a bênção solene do Santíssimo Sacramento. Então, aquela capa que o padre coloca para dar a bênção do Santíssimo, que o diácono também coloca para dar a bênção do Santíssimo, chama-se capa de asperges ou pluvial, tá bom? Bom, nós sabemos que toda celebração eucarística tem a sua chamada procissão de entrada. Como é que deve ser essa procissão de entrada? Nós vamos ver aqui, tá?
Deixa eu só encontrar aqui. Nós temos a procissão de entrada e tem todo um esquema da procissão de entrada para nós sabermos. Quando você está acostumado a assistir futebol, né? Tem a escalação lá. Os atacantes na frente, o pessoal do meio de campo ali no meio do campo, né? Os zagueiros lá atrás, não é mesmo? Na procissão de entrada tem todo um esquema também, e eu queria mostrar para vocês. Eu acho que vai ficar para outra aula, mas se não ficar para outra aula, se eu conseguir achar aqui, a procissão de entrada. Vamos procurando, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo. Eu sei que eu vou achar, já já. Bom, vou deixar para a próxima aula. Então, na próxima aula nós vamos falar então do esquema da procissão de entrada e os nomes, né? Tem os chamados seroferários, que são os que carregam as velas. Tem também o cruciferário, aquele que carrega a cruz, tá? Tem aquele que carrega o evangeliário, né? Preferencialmente o diácono, ou pode ser o padre mesmo, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso no nosso próximo assunto, na nossa próxima aula, então, né? Eu acho que ficou mais ou menos esclarecido aqui um pouco do esquema a respeito das vestimentas do sacerdote e da função dos sacerdotes e também dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão até aqui. Repetindo, não existe ministro da Eucaristia leigo. Isso é bicho-papão, é coelhinho da Páscoa, é Papai Noel. Não existe. O que existe é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão leigo. Não existe ministro da Eucaristia leigo, mas existe ministro extraordinário da Sagrada Comunhão leigos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que nunca vos falte nada. Até daqui a pouco com mais uma aula. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então eu já volto. Deus abençoe a todos.